Semana passada o seu Roland já deu um panorama, né, sobre Jeremias. Nós não vamos conseguir falar sobre Jeremias, acho que teria quantas aulas para dar Jeremias? Uma por capítulo. Então não dá para falar tudo, então a gente tem que decidir o que falar, né, pegar alguns pontos assim e destacar esses pontos sobre ele. Para quem leu, sabe que quando Deus falou com Jeremias, ele tem uma parte lá que ele pede para que ele escreva tudo que ele já tinha falado para ele, né? E ele escolheu Baruque para escrever. E eu trouxe aqui, ó, o que Baruque escreveu para vocês. Um pergaminho, rolo, olha só. Não é. Isso aqui eu queria até agradecer, e também incentivar a todos. Existe um site, um projeto, né, chamado Bible Project, não sei para quem conhece, para você quem conhece. Então, incentivar a todos que quiserem conhecer mais da Bíblia, possam acessar. Eles têm vários estudos sobre todos os livros da Bíblia. Primeiro tem em inglês, mas agora já tem em português, inclusive a Rádio Transmundial, como é que ele chama? Hubner? Jonatas Hubner, ele que é a voz, né, que fala. E aqui é um panorama de Jeremias. Ó. Então, depois que quem tiver interesse em ver, tem um vídeo no YouTube e ele vai contando a história do livro inteiro e vai fazendo tudo isso aqui. Então, e eles deixam tudo livre para quem quiser baixar. E eu queria começar, inclusive, com o vídeo, para a gente começar essa aula, para que vocês tenham um panorama geral do livro de Jeremias. Tá bom? Pode passar. A voz é do Jonatas Hubner. O livro do profeta Jeremias. Jeremias foi um sacerdote israelita que viveu e trabalhou em Jerusalém durante as décadas finais do Reino do Sul de Judá. Deus o chamou para ser um profeta e advertir Israel sobre as graves consequências de romper sua aliança com ele por meio de sua idolatria e injustiça. E ele mesmo previu que o império da Babilônia viria como o servo de Deus para trazer esse julgamento sobre Israel, destruindo Jerusalém, levando o povo ao exílio. E infelizmente as suas palavras se tornaram realidade. Jeremias viveu o cerco e a destruição de Jerusalém e testemunhou o exílio pessoalmente. Agora, esse livro surgiu de uma maneira muito interessante. O capítulo 36 nos diz que depois de 20 anos de Jeremias pregando em Jerusalém, Deus o chamou para coletar todos os seus sermões e poemas e ensaios e escrevê-los, que foi o que Jeremias fez quando empregou um escrivão chamado Baruque, que escreveu e compilou todo esse material em um pergaminho. Agora, Baruque também reuniu muitas histórias sobre Jeremias e juntou todas as peças. E é por isso que dá para ler o livro como se fosse uma antologia, uma coleção de coleções. Tudo foi organizado para apresentar esse profeta como mensageiro da justiça e graça de Deus. Então, o livro começa com Deus chamando Jeremias para ser um profeta. E ele tem uma dupla vocação. Ele será um profeta para Israel e também para as nações. E suas palavras vão tanto arrancar e derrubar, mas também plantar e construir. Em outras palavras, ele vai acusar Israel e avisá-los do julgamento vindouro de Deus. Mas ele também tem uma mensagem de esperança para o futuro. Essa abertura resume perfeitamente a primeira grande sessão, os capítulos de 1 a 24. É uma coleção de escritos de Jeremias antes do exílio. E a ideia central aqui é que Israel rompeu a aliança com Deus e violou todos os termos do acordo que eles fizeram que estão escritos na Torá. E de várias maneiras eles adotaram a adoração de todos os tipos de deuses cananeus, construindo santuários por toda a terra. E Jeremias desenvolveu a metáfora da idolatria como um adultério e usa a linguagem da prostituição, promiscuidade e infidelidade para descrever como Israel deu a sua lealdade a outros deuses. Jeremias também acusa repetidamente os líderes de Israel, os sacerdotes, os reis e os outros profetas. Todos se tornaram corruptos. Eles abandonaram a Torá e a aliança, o que levou a um resultado trágico, a injustiça social desenfreada. As pessoas mais vulneráveis das comunidades israelitas, as viúvas, os órfãos, os imigrantes
imigrantes estavam sendo usados e maltratados, uma violação clara das leis da Torá. E os líderes de Israel nem pareciam se importar. Então, um lugar clássico onde todas essas ideias são reunidas é no capítulo 7. É o chamado o Sermão do Templo de Jeremias. Os israelitas estão vindo para adorar o seu Deus no templo como se tudo estivesse bem, mas fora do templo eles estão adorando outros deuses. E alguns estavam até adotando a terrível prática cananeia de sacrifício de crianças. E então Jeremias faz o seu anúncio muito impopular. O Deus de Israel está vindo em julgamento. Ele vai destruir o seu próprio templo e punir Israel ao enviar um inimigo do norte. Esse é um exército a quem Deus permitiria a conquista de Jerusalém. E à medida que você lê, você descobre que ele está falando sobre o grande império da Babilônia. E tudo isso leva a uma transição no capítulo 25. Israel não voltou para o seu Deus, e assim, no primeiro ano do novo rei da Babilônia, Nabucodonosor, Deus diz a Jeremias para anunciar que os exércitos babilônicos estão indo em direção a Israel e a todos os seus vizinhos para conquistá-los e levá-los ao exílio por 70 anos. Ele compara a Babilônia a um cálice de vinho cheio até a borda, com a ira de Deus diante de toda a injustiça e idolatria de Israel. Deus fará com que Israel e as nações bebam desse cálice. Agora, esse capítulo é o segredo do conceito do livro, porque tudo que se segue vai se concentrar no ataque proveniente da Babilônia. Primeiro em Israel, nos capítulos de 26 a 45, e depois nas outras nações, nos capítulos 46 a 51. A seção sobre Israel primeiro continha histórias sobre como Jeremias implorou a Israel que voltasse atrás, como ele os advertiu até o último minuto, mas os líderes de Israel continuavam a rejeitá-lo. A seção conclui com uma grande coleção de histórias sobre como Jerusalém foi sitiada e eventualmente destruída pela Babilônia, e sobre como Jeremias foi perseguido durante todo esse tempo e eventualmente sequestrado e levado contra a sua vontade para o Egito por um grupo de rebeldes israelitas. Agora, bem aqui no meio, entre todas essas histórias sombrias de desastre e julgamento, está uma coleção de mensagens de esperança de Jeremias para o futuro de Israel. Então, ele pega a previsão de Moisés de que depois de Israel ter rompido a aliança e ido para o exílio, leia Deuteronômio 30, Deus não abandonaria o seu povo. Em vez disso, ele renovaria a sua aliança com eles e transformaria os seus corações. Jeremias desenvolve essa promessa e diz que Deus um dia escreverá as leis da Torá não em tábuas, mas sim nos corações do seu próprio povo. Ele vai curar a sua rebelião para que eles possam realmente amá-lo e segui-lo plenamente um dia. E assim, um dia Israel retornará à terra e o Messias da linhagem de Davi virá, e é quando todas as nações reconhecerão o Deus de Israel como o verdadeiro Deus. Então, esses capítulos mostram que, apesar da rejeição de Israel, Deus não permitirá que o pecado de Israel receba a palavra final. Pelo contrário, a sua própria fidelidade trará o cumprimento das suas promessas, não importa o que aconteça. Depois disso, encontramos a grande coleção de poemas sobre como Deus usará a Babilônia para julgar as nações ao redor de Israel, ou seja, o Egito, a Filístia, Moabe, Edom, Amon, Damasco, Hatzor, mas surpreendentemente os poemas mais longos são salvos para o final, e eles tratam do juízo vindouro de Deus sobre a própria Babilônia. Então, embora Deus tenha usado essa nação para executar a sua justiça, Deus não endossa a sua violência e idolatria. E assim, a Babilônia também estará sob o padrão da justiça de Deus. E assim Jeremias denuncia também o orgulho e a injustiça dessa nação. Agora, a Babilônia é exageradamente grande nesses poemas e nos lembra da imagem da Babilônia de Gênesis, capítulo 11. A Babilônia se tornou a nação rebelde arquetípica. Na sua glorificação da riqueza e guerra, Deus vai dar a essa nação a sua própria destruição. O livro conclui com uma história tirada do final do livro de 2 Reis. Ele fala sobre o ataque final da Babilônia a Jerusalém, como eles destruíram as muralhas da cidade e queimaram o templo e levaram o povo para o exílio. A história mostra como as advertências de Jeremias do capítulo 1 ao 24 foram cumpridas. Mas então, o capítulo termina com um conto sobre o rei israelita cativo, Jeoaquim, que é o herdeiro da linhagem de Davi. E o rei da Babilônia o libera da prisão e o convida a comer na mesa real pelo resto da sua vida. E é assim que o livro termina. Portanto, é um pequeno vislumbre de esperança. E isso lembra as promessas de esperança de Jeremias dos capítulos 30 a 33. Deus não abandonou seu povo ou a promessa de um futuro rei vindo da linhagem de Davi. E assim, esse livro contém uma enorme quantidade de avisos e julgamento. As palavras finais concluem com uma nota de esperança para o futuro. E é disso que se trata o livro de Jeremias. Pronto, a aula acabou. Alguma pergunta? Então, esse é
o livro de Jeremias, a gente teria muitas aulas para dar, então a gente tem que, na verdade, escolher algumas coisas, alguns destaques. E aí eu como professor, escolhi alguns. Deixa eu ver como é que funciona isso. Beleza, Jeremias. Ali eu só escolhi uma foto, não tem nada a ver com a aula, mas é uma arte de Rembrandt, Jeremias lamentando a destruição de Jerusalém. Eu queria começar essa aula dizendo... Quem disse isso? Fazendo uma pergunta para vocês. Quem disse isso aqui, ó? Pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu um menino, que aquele dia se transforma em trevas, que Deus lá do alto não se importe com ele e a luz não resplandeça sobre ele. Hã? Tá vendo? Foi Jó 3, de 3 a 4. Por que eu comecei com isso? Porque semana passada, e para quem já estudou sobre Jeremias, ele tem o apelido de o profeta chorão, né? Então eu já queria deixar aqui que eu não concordo muito com esse apelido, ele ser conhecido como profeta chorão. Jeremias disse, foi Jó que disse isso, Jeremias, então Jó seria o quê? Outro chorão? Não sei, né? Jeremias disse, maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que levou a notícia ao meu pai e o deixou muito alegre quando disse, você é pai de um menino. Jeremias 20, 14 e 15. É parecido, né? Dia dos pais hoje. Que absurdo, que coisa, né? Então, ele disse isso e teve outras situações em que ele lamentou tudo o que aconteceu. Pelo que aconteceu com o povo, mas principalmente também o que aconteceu com ele. E nós vamos ver ao longo dessa aula porque que eu não concordo com essa questão de ele ser chamado profeta chorão. Não sei se tiveram o privilégio de ler todo o livro de Jeremias. Ele foi chamado muito cedo para ser o profeta. E tinha 17 anos. Ele era filho do sacerdote Ilquias. Acho que nós estudamos aqui, quando nós estudamos Reis, não sei se nós chegamos a mencionar Ilquias. Ilquias foi aquele sacerdote que encontrou o rolo lá no templo, no reinado de Josias. Quando Josias, com 8 anos, ele começou a governar lá sobre Israel. E Ilquias era sacerdote, pai de Jeremias. E ele nasce ali na cidade de Anatote, pertinho de Jerusalém. E Deus chama ele para ser profeta, só que chama ele para falar. Chama ele muito jovem e ele, como Moisés, né? Ele diz, eu sou muito jovem, tal. E Deus fala para ele... Eu queria ter falado isso antes. Deus chama independentemente de quem somos. Então, ele chama ele muito jovem, e ele mesmo como Moisés, ele meio que não quer, né? Porque ele é muito jovem. Então, Deus, logo no começo, diz que antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Ou conheci, essa palavra em hebraico pode ser traduzida como escolhi ou eu conheci. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então, e aí ele diz, então eu disse, ó soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou jovem. Não sei se lembram lá quando Moisés também disse, eu não sei falar, tal, porque, tal. Mas aí o Senhor, porém, lhe disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo e declara o Senhor. Queria, antes de
de continuar, de lembrar que quando ele foi chamado, foi no 13º ano do reinado de Josias. E Josias foi o último rei que foi considerado justo aos olhos de Deus. E Josias, ele começa a reinar com 8 anos de idade. E só que aí, no 8º ano do seu reinado, ele começou a buscar a Deus. Isso, então, ele estava com 16 anos. E depois, no 12º ano, com 20 anos, ele começa a purificar lá Judá e Jerusalém. E é quando eles encontram ali o rolo com o pai de Jeremias. E aí Josias esse ano tem 31 anos ali de reinado. E aí depois Josias falece, morre lá numa batalha com o rei do Egito, que a gente também estudou isso. E Jeremias, ele compõe um cântico, acho que eu não coloquei ali, por causa da morte de Josias. E depois disso vieram os outros reis que foram muito mal e muito ruins no final do reinado lá de Judá. A mensagem do profeta Jeremias. Então ele é um profeta que ele trabalha, o ministério dele é no final ali do reinado de Judá, e os reis e o povo, como nós estudamos todos os reis, eles sempre andaram afastados de Deus. E Deus sempre levantando profetas para chamar, e Jeremias é um dele. Então ele exerce esse seu ministério pelo menos uns 40 anos. E por que eu disse que eu não concordo que ele seja um profeta chorão? Porque em toda a vida dele, Deus chamou ele para justamente falar o que era impopular para o reino. Então ele só falava o que ia acontecer, como nós vimos no vídeo, ele sempre falando coisas aos reis e ao povo para que eles se arrependessem e falando o que ia acontecer, e ele era impopular, ele foi perseguido, foi maltratado, foi preso, ele teve uma vida totalmente difícil assim, e ainda tinha que sofrer com o povo as consequências da idolatria do povo. Ele convoca o povo ao arrependimento a fim de evitar o julgamento divino. Ele fala isso, ele fala ao povo o que ia acontecer. Deus chega para ele e fala aos 17 anos para que ele vá lá e fala, para ele falar ao povo, e ele precisa ir falar. E ele começa a falar o que ia acontecer, e o povo, claro, não deu ouvidos a ele. Não só não deu ouvidos, como perseguiam ele. Então, do rolo, que eu brinquei com o rolo, quando ele chama Baruque para escrever, tudo que Deus já tinha falado para ele, Baruque vai até os líderes e ele lê todo o rolo, tudo que Deus tinha falado para ele. Aí eles ficam meio assustados com o que tinha ele escrito. Aí eles falam, a gente tem que falar para o rei. Ele vai falar para o rei, só que aí esses líderes falaram, é melhor você e Jeremias se esconder, porque o bicho vai pegar, né? E aí quando eles começam a ler os rolos para o rei, além de rasgar, ele queima todo o rolo. E eles tinham se escondido. O rei queria já prendê-los, mas ele não conseguiu achá-los justamente por isso. E aí eles escrevem novamente. Deus fala de novo para ele, escreve e ainda mais algumas coisas. Então eles foram perseguidos porque eles estavam justamente falando o que Deus tinha mandado. E o povo não se arrependia. Nós tínhamos um letreiro aqui, né? Para quem não conhece a Igreja Batista Alemã de São Paulo, tinha um letreiro porque eles chamam para o arrependimento para voltar a Deus. Muito bem, Zurück zu Gott. Nós já fazemos a tarefa de Jeremias também, né? De chamar o Deus, de voltar para Deus. Ele avisou que o tempo do arrependimento havia se esgotado e que Judá sofreria o juízo final. Nos português bem claro, Deus já tinha acabado a paciência, né? Deus
tinha anunciado o que ia acontecer, chamado para arrependimento, mas o povo não ouviu por causa de idolatria, de adorar outros deuses, de ter andado por outros caminhos, maltrataram viúvas, órfãos. Eles também faziam, como Roland disse, sacrifício de crianças, inclusive. Então, o juízo seria muito severo e ia acontecer. E aí, quando Josias fala isso, ele é perseguido. Queria só um destaque também, que é bastante interessante, que eu marquei aqui. Ele foi marcado por reviravoltas assim, em volta, né, internacionais. Porque naquela época de Jeremias, teve essa questão da Babilônia, da Síria, do Egito. Então, essa briga, essa luta por conquistar toda aquela área, Jeremias estava inserido nesse tema aí. O rei da Síria, ele morreu, e aí depois o pai de Nabucodonosor, aproveitando do que a Síria, o rei da Síria tinha morrido, ele também aproveitou isso, o enfraquecimento da Síria, e aí ele começou a tomar toda aquela região ali. E aí conquistou a Síria, e aí começa a florescer o Império Babilônico. Ele profetizou que o cativeiro babilônico seria inevitável e que Jerusalém cairia diante de Nabucodonosor. Eles eram o povo de Deus e eles acreditavam que nada disso ia acontecer. Então, quando Jeremias fala que eles iam ser cativos, que Babilônia ia dominar eles, não, nós somos o povo de Deus, isso não vai acontecer, não vai acontecer. E aí perseguiam Jeremias, e aí eles, além de persegui-lo, continuavam sendo idólatras e andando nos caminhos que não eram de Deus. E ele mostrou através da sua mensagem que Judá mereceu o cativeiro por causa dos graves pecados que o povo persistiu em cometer, sobretudo a idolatria. Uma das coisas que mais pegava era a idolatria. E era algo que eles faziam frequentemente. Mesmo antes, eles começavam a idolatria, Deus chamava, eles se arrependiam. Pouco tempo depois, voltavam de novo a adorar outros deuses, inclusive profanar o templo. Ele anunciou que o templo de Jerusalém não poderia proteger os judeus do julgamento. Por que ele disse isso? Eles achavam, como está até no vídeo ali, que indo ao templo não ia acontecer nada com eles. Que o templo ali não ia ser destruído e que lá eles estariam resolvidos. Só que eles iam para o templo e continuava tendo a vida deles andando longe de Deus. Então Deus fala, mano, o templo não vai resolver. E não adianta vocês vir ao templo fazer sacrifício, enquanto vocês não mudarem a conduta de vocês. Não sei se alguma semelhança nos tempos atuais é mera coincidência, né? Pessoas que vão até a igreja, mas que lá fora vivem uma vida totalmente fora dos caminhos de Deus. Aquele povo iriam para o templo achando que lá eles estariam, está tudo certo, traz sacrifício, tem uma vida totalmente desviada, e lá eles achavam que estavam protegidos. É algo para a gente fazer uma alusão ao nosso tempo também. E ele anunciou que Deus salvaria o remanescente do seu povo depois por meio do exílio, e após o período do cativeiro haveria uma maravilhosa restauração sobre a nova aliança. Eu queria ler essa parte para a gente... Jeremias 31, de 31 a 34. Então, chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor.
Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. E ali a promessa é cumprida em Cristo. Eu destaquei principalmente ali Hebreus 9,15, mas todos os outros falam justamente quando Jesus mostra, essa é o cálice da nova aliança. Hebreus 9. Para a gente não ler todos, mas eu vou ler Hebreus 9,15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Então, todas aquelas ali fala sobre essa nova aliança. E Lucas 22, só para a gente ver quando Jesus fala, 22, 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Então, aqui Jeremias, quando ele fala isso, ele já está profetizando, falando do que viria, falando de Cristo de alguma forma, e ela é cumprida em Cristo Jesus, quando ele justamente derrama o sangue por causa das nossas transgressões. Então é possível a gente claramente perceber a mensagem do profeta Jeremias. Ele serviu para lembrar os exilados sobre os motivos que lhe conduziram às provações que eles estavam enfrentando. Eles sabiam por que, ou pelo menos deveriam saber, por que eles estavam passando por aquilo. Porque justamente se desviaram dos caminhos de Deus. E não foi por falta de aviso. Deus enviou profetas várias vezes, várias pessoas, vários profetas para falarem, para eles voltarem para Deus, mas eles insistiram em continuar andando longe dos caminhos de Deus, e até que Deus teve que puni-los, e eles foram para o cativeiro, e eles sabiam o porquê que eles estavam lá. E Jeremias, em todo o seu livro, mostra o porquê que eles estavam passando por aquilo, e tentando chamá-los para voltar para Deus. E alguns versículos, se vocês lerem, o próprio Deus fala a Jeremias, que eu até fiquei meio assim, porque ele fala, até marquei 3 vezes, ele fala, nem adianta você orar por eles, porque Deus já estava realmente irado, porque o povo não ouvia as suas palavras. Ele fala, não adianta orar por eles que eu não vou perdoá-los, coisas assim. E eu coloquei aqui a visão a partir da vida humana, porque a gente, quando a gente estuda os profetas, a gente, pelo menos, vou falar por mim, a gente parece que vê um super-herói, né? Não erra, e que ele, como se ele não tivesse uma vida parecida com a nossa, ou uma vida normal como a nossa. Mas ele era ser humano, também pecador, com sentimento, com angústia, com dificuldade, como todos nós. E se a gente parar para pensar, Deus chamou ele logo cedo para esse propósito. E eu gostaria que a gente pensasse em nós, no tempo de hoje, também pode ser naquela época, mas quando Deus te chama para fazer algo, ser humano, não um profeta que, assim, longe, distante da nossa vida, um ser humano entre aquele povo, vivendo num momento tão difícil da história.
E é por isso que eu comecei dizendo que eu não concordo que ele é um profeta chorão. Porque se a gente conhece um pouco da história de Jeremias, vocês me conhecem. Né, Lilita? Né, Valdir? Eu provavelmente choraria mais que ele. E ele não chorava porque e a gente percebe que ele não chorava porque ele estava sofrendo, mas também porque ele amava aquele povo. E ele chorava de compaixão por aquele povo. Ele sabia, só que ele amava mais a Deus do que o povo e tinha que falar o que Deus tinha dito para ele falar. Então ele chorou também porque sabia do que ia acontecer com aquele povo, o seu povo. Eu com certeza seria o mesmo apelido dele, porque eu não teria. Então tem as lamentações, que não é chorar. Então. Dividir, sentir o peso. E eu coloquei de novo esse versículo justamente porque Deus já o conhecia e o já escolheu antes dele nascer. Então, antes de formar ele no ventre, Deus já tinha escolhido para aquilo. Já tinha conhecido ele. Antes dele nascer, ele já tinha separado Jeremias para fazer justamente aquilo. E designou o profeta às nações. E não foi só para o povo, também para as outras nações. Então, olha o peso desse ser humano. Vou pensar se vou falar dessa maneira. Inclusive, em Jeremias 16:2 diz: não se case, nem tenha filhos ou filhas nesse lugar. Um homem que não pôde se casar, não pôde ter filhos, justamente porque naquele lugar só tinha coisa ruim e Deus o proíbe, de certa forma, dele se casar. Então ele tem uma vida solitária. Mais uma vez, um homem que foi chamado para isso, levar uma palavra pesada para o povo, é perseguido por isso e ele se lamenta por causa disso. Poxa, Senhor. E aí ele é perseguido e ainda era solitário, porque os amigos também se afastaram e ele não tinha nenhuma família para poder consolá-lo ou estar junto com ele. Eu voltei. Jeremias, ele experimentou angústias durante a sua vida. Ele foi preso, ele teve a sua vida ameaçada várias vezes, ele foi zombado e o amaldiçoaram. E ele chegou ao mesmo a acusar, eu coloquei entre aspas, o Senhor de tê-lo enganado e desejar a própria morte. Lá em Jeremias 20, isso eu queria ler com vocês, de 7 a 18. Ele diz: Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo. Já não posso mais. Ouço muitos comentando, terror por todos os lados. Denuncie-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar, então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está contigo, como um forte guerreiro. Portanto, aquele que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. Olha aqui, 18. O seu fracasso lhe trará completa vergonha. A sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu me examinas o justo, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, porque ele
salva o pobre das mãos dos ímpios. Maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai e o deixou muito alegre quando disse: você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade, que se ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez a minha mãe no meu túmulo, e tampouco a deixou permanentemente grávida. Porque saí do ventre materno só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção. Ele reclama bastante, mas por todos esses motivos que ele só leva a palavra de destruição. Mas no meio ele louva a Deus e depois ele volta de novo e amaldiçoa o seu dia. Porque a vida inteira dele ele teve que falar para o povo só palavras de destruição, de que ia acontecer, para eles se revoltarem, e foi perseguido. Para a gente concluir, Deus te criou e formou para um determinado ministério. Obedeça e vá. Teve um dia que eu falei na Rádio Transmundial, porque, para quem não sabe, eu fui até o Rio Grande do Sul, né? E aí eu contei a minha experiência lá. E na pregação, eu falei exatamente isso. Aí teve uma senhora que está aqui entre nós, uma amiga, que aquela palavra tocou o coração dela. E aí, lendo Jeremias, a gente só voltou à minha mente isso. Porque quando Deus colocou no meu coração que eu tinha que ir naquele momento lá para o Rio Grande do Sul, algumas coisas aconteceram no meio do caminho que me fizeram pensar em desistir. Só resumindo, a gente é da Pioneira, né? A gente conhece a Igreja da Pioneira. Nós temos contatos fáceis com o pessoal da Pioneira. E no meio do caminho, assim, uma semana antes, a gente tinha recebido uma mensagem, uns dias antes, de que não precisava de voluntário. E a gente não entendeu muito bem, assim, não precisava, porque já tinha muito, não sabia onde colocar e tal, e a gente... Aí eu não tinha falado para ninguém isso, mas eu falei, mãe, tá dando errado, né? Tá acontecendo alguma coisa e tal. E a gente acabou indo pela Junta de Missões Nacionais, que a gente não conhecia ninguém. Então a gente não sabia se eles tinham um trabalho correto, honesto, a gente não sabia. Mas aí esse pensamento de não ir passou, ainda bem que ele passou, né? E foi embora. E a gente foi. Mas depois que a gente chegou lá, depois de tudo que aconteceu, eu entendi que era para ser daquele jeito. Deus tinha chamado a gente para ser daquele jeito lá. A gente conheceu um casal, alguns aqui conhecem a história, a gente ajudou aquele casal. Essa semana eles mostraram um vídeo deles terminando o primeiro trabalho que eles podiam até compartilhar com vocês, porque eles, só resumindo, eles perderam tudo. Eles perderam a casa, eles são autônomos, eles são costureiros, perderam o seu instrumento de trabalho, as máquinas de trabalho, e eles não tinham como agora trabalhar. Eles não sabiam, não tinham esperança para o futuro. E a gente, não foi por acaso, mas a gente, além de ter ido pela Junta de Missões Nacionais, se a gente fosse por um outro, a gente não teria ido lá. E a gente encontrou com eles e a igreja acabou se mobilizando e a gente conseguiu uma máquina para eles muito melhor daquilo que eles tinham. E essa semana ele me mandou um vídeo, eles terminando o primeiro trabalho, finalizando um trabalho na máquina que eles conseguiram. Eles falaram que são eternamente gratos. E a gente tinha que ir para naquele lugar conhecer aquele povo. E eu falei para ele, Deus estava olhando para vocês.
porque a gente foi para lá, foi Deus que mandou a gente justamente naquele momento ali, de um momento de dificuldade. Então Deus formou a gente para algum propósito. Cabe a você saber qual é esse propósito. Ou um ministério, ou para alguma coisa. Cada um tem o seu chamado. E a minha palavra é fazer o que Jeremias fez. Mesmo que você seja zombado, mesmo que você seja perseguido, mesmo que tenha que passar por uma vida inteira, a vida inteira dele parece de um sofrimento. Mas ele foi fiel à palavra de Deus e serviu a Deus 40 anos, cerca de 40 anos, fazendo o que Deus falou para ele fazer. E Deus o escolheu antes mesmo dele nascer. Então Deus já tinha esse propósito para a vida dele. E Deus também te escolheu antes de você nascer por um propósito. E a única coisa que a gente pode aprender, uma das coisas que a gente pode aprender com Jeremias é obedeça e vá. Até eu comentando com a Betina no meio da semana sobre isso. Se a gente olhar para a nossa vida terrena, para a questão social, nossa vida, a gente vai perder o foco. Porque se Jeremias olhasse, apesar dele ter se lamentado, olhasse para a vida dele, aí que ele ia só realmente se lamentar e não fazer o que Deus mandou, porque acredito ele tinha uma visão muito além do que aquela vida que ele tinha aqui. Aqui ele tinha aquele propósito e ele serviu e fez. Até comentei com a Betina que é um dos que eu mais admiro a vida de João Batista. João Batista foi chamado para quê? Para preparar o caminho do Senhor. Ele era filho de sacerdote, podia ter vivido no templo, ele era sacerdote tanto do pai quanto da linhagem da mãe, mas ele viveu no deserto, pregou arrependimento, que também não é nada fácil, foi preso e perdeu a cabeça. Foi isso a vida de João Batista. E para Jesus foi o maior entre aqueles nascidos de mulher. Então, a primeira lição que a gente tem sobre Jeremias e outros é que Deus te formou e te conhece desde antes do nascimento. E tem um propósito para você. Obedeça e vá. Eu já disse que provavelmente você vai ser rejeitado, mas se você for rejeitado das suas palavras, a palavra de Deus diz: pois chegará um tempo em que não suportarão essa doutrina, ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhe digam o que seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. É alguma coincidência com a época de Jeremias? Eles não davam ouvidos à palavra de Deus e só queriam fazer as coisas erradas. Você é um humano como Jeremias. Você tem sentimento, Deus te fez assim. Por isso que eu não tenho problema de chorar, né, Lilita? Né, Valdir? Derrame-os diante do Senhor. Não tenha vergonha por isso. Você também deve ter angústias. Chore, mas fale com Deus. Não tenha medo. Ele está com você, declara o Senhor. Essa é a palavra que ele diz a Jeremias. Então, se você tiver vontade de chorar, chore, assim como Jeremias chorou. Se você tiver angústias, fale com Deus. Ele vai ouvir você. Ele vai te consolar. Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quero terminar com Josué 1:9, porque se Deus te chamou para uma tarefa difícil,
saiba que Ele estará com você. Ele conhece a tua angústia, assim como conheceu a angústia de Jeremias. E Jeremias, mesmo chamado novinho, quando era jovem, provavelmente com muita dúvida, provavelmente com medo, porque imagina um jovem de mais ou menos 17 anos ser chamado para falar, ó, vocês aí estão tudo errado e Deus vai destruir vocês. Falar aquilo para os mestres, para os sacerdotes, para o rei, e ele tinha que falar, e ele falou. Então, o que a gente pode aprender com Jeremias é que é ter coragem de fazer o que Deus te chamou para fazer. Brau, Pode falar. se o Luiz Saião é chorão, que dirá de nós? É verdade. Já vi também. Quando ele começa a... Já vi algumas vezes, né? E o próprio Luiz Saião, às vezes, ele parece ser... né? Ele parece não chorar, né? Mas quando ele fala principalmente de experiências, né, dele próprias, ele realmente derrama o coração diante de Deus. Então não tenha medo, e não importa a sua idade, se você é jovem ou se você é menos jovem. Deus tem um propósito para a tua vida, e eu aprendi, indo para o Rio Grande do Sul, eu tive uma dúvida no meio do caminho, mas eu aprendi a não ter. Se Deus chamou, vai. Só entrega para Ele e vai, porque Ele estará contigo, assim como esteve com Jeremias e com tantos outros também profetas que tiveram que levar ao juízo a palavra de Deus. Tá certo? Algum comentário? Talvez rapidamente o comentário, Sim. a gente se impressiona muitas vezes com destaques de profetas, de Jeremias, de outras pessoas que estão na Bíblia, e através da história, do sucesso de obreiros e missionários. E a gente acha que só os grandes conseguem fazer algo. Deus usa cada um de nós, assim como nós somos. E o segredo aí, eu acho que foi obediência, submissão. Algumas pessoas, assim como Moisés e Jeremias, não estão preparados. E nós temos essa desculpa tantas vezes na nossa vida também. Não quero, não estou preparado. Eu tenho essa luta constante quando a gente tem desafios, essa semana ainda. E eu estava reunido com uma equipe que trabalha comigo, planejamento para 25, para o ano que vem. E a primeira palavra que eu falei, pessoal, tudo que eu vou falar está debaixo de um chamado que eu tenho de servir a Deus. E vocês convivem comigo. Eu não sou diferente. Eu trabalho na mesma empresa, somos colegas. Precisamos realmente cumprir com a nossa missão. Cada um fez um resumo da sua vida. Passamos um dia para ouvir 20 testemunhos de vida. Miseráveis, pessoas da periferia. 2 ou 3 eu chamaria de crentes. Estudaram em escolas, a maior parte nada evangélico. Eu chamei a atenção para a responsabilidade que tem, foram chamados para alguma coisa. No fim, eu vi pessoas chorando, porque realmente Deus chama individualmente. Isso que é importante no nosso caminhar com Deus. Não posso me excusar, mas Deus usa, Deus abençoa, Deus fortalece e dá essa vitória. Quando você diz que não gosta do apelido, eu pensei porque você é lembrado do chorão. Por isso que eu tentei diminuir com a parte de lamentação. Eu me lembro a primeira vez que alguém aqui no Ibasco chegou, nunca vimos você chorar, quando eu chorei. Então a gente realmente quer ser forte, esconder sentimentos. Mas quando Deus quebra, você se entrega. Só para complementar, inclusive, é isso mesmo.
eu falei, Deus tem um propósito para você, para mim, para todos nós. Às vezes, como Moisés também disse, eu não sei falar. Jeremias falou, eu também sou jovem, ainda não sei falar, tal. Mas Deus vai usar você do jeito que você é, do jeito que Ele te formou, do jeito que Ele te criou, com as suas limitações. Ele vai te capacitar naquilo que Ele te chamar. Se Ele chamou é porque Ele vai te capacitar. Então por isso é bom ter falado, porque às vezes a gente fala, eu sou assim, eu sou assado, não tenho aquilo. Mas se Deus chamou é porque Ele sabe das suas limitações e vai te capacitar para isso. Tem uma pregação do Russell Shedd. Também, eu não lembro o nome da pregação, o título, acho que é a coisa mais importante do mundo, algo assim. Ele conta também em lágrimas, porque 2 amigos dele, que estudaram com ele, e para quem conheceu o Russell Shedd, não precisa, né? Ele diz que esses 2 amigos terminaram o seminário, coisa assim, eles foram chamados para ir para uma tribo, não sei se é na África, e que também não era bem agressiva, e eles foram para lá para pregar o evangelho. E eles embarcaram e morreram. Porque eram canibais, pegaram eles e mataram eles. Mas depois de muitos anos depois, tem uma história parecida também, né? Mas depois de muitos anos, outros missionários foram e conseguiram pregar para aquela tribo. Mas esses 2 amigos dele, eles foram. Porque eles receberam o chamado e foram. E para quem, olhando de fora, fala, mas que loucura, né? Pô, podia ter, sei lá, ido com segurança, ou não ter ido, ter esperado, não sei o que e tal. E ele fala que e o Russell Shedd falando, será que eu realmente teria coragem? Ou ele coloca em dúvida a coragem dele de fazer o que Deus chamou ele. Então, esses 2 amigos, aos nossos olhos, parece que foi uma derrota, né? Foram lá mas por causa daquilo, por causa da morte deles, depois outros missionários conseguiram pregar o evangelho para aquela tribo. Então, às vezes realmente a gente tem medo, é até humano dizer, né? Porque a gente olha para a nossa vida e a gente só que a gente precisa olhar que a gente aqui está numa passagem e fazer o propósito que Deus nos chamou. Porque o que vem depois, a gente vai estar na glória com Deus. Agora, nós estamos vivendo agora para fazer o que Deus tem para nós. Então, que a gente aprenda com Jeremias, com Oséias, que a gente também estudou, e eu falando em casa, poxa, quantos Deus chamou e a vida deles, a gente olhar e estudar a vida desses profetas que sofreram na mão do povo, né, na mão dos reis, e eles fizeram o que Deus mandou fazer. Eles provavelmente tinham uma visão muito além do que era simplesmente viver aqui. E que a gente também tem essa visão desses profetas de Jeremias, de que o que a gente está fazendo aqui é para fazer o que Deus tem para nós e que é o melhor para nós. Afinal, tudo coopera para o bem de quem ama Deus.